A graça e a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a igreja do Senhor, e uma boa tarde para todos, meus queridos. Amém? Temos neste dia mais uma gravação de mais um novo vídeo, e eu convido a igreja do Senhor para que venham a essa tarde se deleitar sobre essa mesa que, na graça, o pastor Severino se encontra com a permissão do Senhor e o mandato de Deus. Meus amados, vamos estar dando início a esse vídeo, fazendo a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 25. Glória a Deus. O tema fala acerca ou a respeito a questão do tributo ou imposto. Amém? Glória a Deus. Verso 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, a sua. Verso 26. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Versículo 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, ou todos tiveram. Verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Verso 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, nessa tarde nós temos aí um tema acerca de um assunto muito grave e de importância, que ao decorrer dos tempos atuais, aleluia, Deus tem tratado comigo bem sério. Deus tem falado acerca desse tema que está sendo, nessa tarde exposto sobre esta mesa e na gravação, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa história sobre, aleluia, essa mulher que ela era casada, mas o período, o tempo que ela viveu com esse seu esposo, eles não geraram filhos, o esposo não deixou descendência ou semente alguma sobre aquele relacionamento ou aquele casamento. A Bíblia nos relata, o próprio Senhor Jesus, ilustrando essa explicação e narrando essa história, que essa mesma mulher, ela teve mais 6 irmãos desse primeiro, ou seja, 7 maridos, 7 esposos, e não gerou descendência nenhuma e nem filho. Ou seja, essa mulher se relacionou-se 7 vezes, ou seja, ela conviveu, mas casada com esses 7. A Bíblia nos relata. Meus amados, aleluia, quando esse grupo que eles eram um grupo, o retrato na Bíblia, com referência na Bíblia, os saduceus foi eles que vieram até o Senhor Jesus e interrogaram acerca. A interrogação veio desse grupo saduceu, não veio dos fariseus. Porque a história dentro da Bíblia, nós conhecemos sobre esse povo fariseu e saduceu. Essa história é muito conhecida, não somente lida, como é explicada
por meio de ensinamento dentro das igrejas ou das denominações. Então, os cristãos conhecem muito bem que esse grupo chegou até o Senhor e questionou e perguntou para o Senhor que na ressurreição do último dia, essa mulher, ela vai ser de quem? Visto e vemos que a questão era acerca do casamento. Ali eles vieram questionar o Senhor acerca do casamento, porque ela teve 7 maridos, 7 esposos. Louvado seja Deus. E ali foi a questão daquele grupo Santo do Senhor questionar o Senhor, para saber a ele que na ressurreição dos dias de quem seria aquela mulher. O Senhor vai falar para eles, responda a eles no verso 29. Errai não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amada igreja do Senhor, povo de Deus, é o que Deus tem tratado pela misericórdia e graça com o pastor Severino. Não só Deus tem tratado, como Deus tem muito me incomodado ao ministério meu que Ele me deu, quando eu estou orando. Quando Deus quer falar, Deus fala, Deus mostra como se encontra a igreja dele na terra, o povo dele. Aleluia. E nessa tarde o tema é sobre casamento. É sobre casamento. Aleluia. É sobre casamento. É o tema que nós temos hoje. Quando a Bíblia fala sobre casamento entre duas partes, ou entre duas pessoas, para a gente que temos a nossa religião, o cristianismo, temos o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós entendemos que nós temos também, nós temos um pacto, nós temos um acordo, nós temos uma aliança eterna. E a nossa aliança é com o Senhor Jesus. Amém, igreja? É com o Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre a unidade. Ela fala sobre a unidade e ela vai falar sobre a unificação. Porque duas partes vão se unir, glória a Deus. Duas partes vão se unir, duas partes vão se ajuntar. Só que antes de ocorrer essa unificação e essa unidade, ou esse ajuntamento, há um diálogo, aleluia, há uma conversa, glória a Deus, aleluia. E nesse diálogo, ou nessa conversa, aleluia, nós vamos ver que vai entrar entre essa unificação, essa unidade, um acordo, vai entrar um acordo, ambas as partes, glória a Deus, aleluia, vai entrar um acordo, vai entrar uma concordância, entre as partes, glória a Deus, aleluia. E ambas as partes vão vir uma a outra e vão falar, estou de acordo, eu aceito essas condições, aleluia. E ali as duas partes chegam àquele acordo. Amós 3, Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então, antes de ocorrer a unificação, ou a unidade, ou o ajuntamento, primeiramente teve o acordo. É o pacto, aleluia, o pacto. É uma concordância para formar aquela aliança, e aquela aliança ficar firmada de acordo com ambas as partes, a aceitação de um e do outro. Meus amados, povo de Deus, é um assunto muito sério que Deus está falando muito. E a Bíblia nos ensina, no Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito, que é Deus, fala às igrejas. Deus tem tratado e tem falado, o cristão não está ouvindo Deus, a igreja não está ouvindo o Senhor, a igreja não está inclinando a ouvir ao Espírito Santo. Por que seria que a igreja não quer ouvir a Deus? Então, quem a igreja está ouvindo? A quem a igreja está prestando, aleluia, a sua obediência? A quem será? Nós vamos ver no decorrer desse tema aqui, essa tarde. Glória a Deus, aleluia. Então, os saduceus, os seus ensinamentos, ou as suas doutrinas,
não tinha base, não tinha princípio nas escrituras sagradas. Porque a Bíblia relata que esse grupo, eles eram uma seita. Eles pertenciam e faziam parte do Sinédrio, do tribunal dos judeus da religião, em Jerusalém. Eles tinham parte com o Sinédrio, com o tribunal, com a religião, mas eles eram um grupo de religiosos, mas que eles eram uma seita. Glória a Deus, aleluia. Como também os fariseus também eram uma seita também. Mas os ensinamentos dos fariseus tinham base nas escrituras, no Pentateuco, na lei, na Torá, entendeu? Nas escrituras do Velho Testamento. Então, os ensinamentos, as doutrinas dos fariseus tinham princípio base. Porque o ensinamento, a doutrina acerca da ressurreição e dos anjos, os saduceus não cria. Por quê? Porque o ensinamento, ou as bases dos ensinamentos, ou da doutrina dos saduceus, não tinha base nas escrituras. E vejamos na graça que foi justamente esse grupo de religiosos que fazia parte do sinédrio, da classe dos nobres, da classe alta, louvado seja Deus, que vieram a questionar com o Senhor Jesus, aleluia, acerca do casamento. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor falou para ele: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Meus amados povo de Deus, servos e servas, meus amados, igreja, a Bíblia nos orienta muito claro, totalmente. Em João do Evangelho, capítulo 9, nós temos João do Evangelho 9, a cura do cego de nascença. A Bíblia nos relata, o próprio Senhor relatando a história daquele cego de nascença. Os discípulos chegam até o Senhor, os apóstolos, e perguntam: mestre, quem pecou? Foi os pais dele ou ele mesmo? O Senhor vai falar para os discípulos: nem os pais nem ele pecou. Foi para que se manifestasse a glória de Deus, ou o poder de Deus. Mas ele era cego, pelo relato bíblico. Ou seja, ele queria ver o Senhor e tocar, e não via e não tocava. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando o Senhor operou o milagre na vida dele, ele não viu o Senhor realizando o milagre. Mas ele procurou o Senhor, e o Senhor encontrou com ele no templo. Mas anteriormente, ele desejava, porque ele ouvia falar do Senhor Jesus. Então o desejo era ele ir até o Senhor Jesus, e ele ver Jesus. Mas a visão dele não permitia, glória a Deus, ele ver a luz, não permitia, porque os olhos dele eram fechados, tapados. Então ele vivia na escuridão, literalmente. E a cegueira literal, a Bíblia nos relata, glória a Deus, que ela representa literalmente a cegueira espiritual. Cegueira literal, fisicamente, ela vai simbolizar, tá? Ou seja, ela vai configurar, tá? Literalmente, que representa a cegueira espiritual. Ou seja, glória a Deus, aleluia. Como aquele homem, ele desejava e queria ver tocar em Jesus, ele não conseguia. Hoje também não há diferença. Hoje o sistema religioso plantado dentro das igrejas, ou das denominações, ou nas convenções que liga a ministério, nós vamos compreender que Deus tem tratado muito e falado que o sistema religioso, ele cega os olhos, para que o fiel do Senhor e a fiel do Senhor não consiga ver as escrituras, ver, até ler, mas não consegue entender. Ou seja, a mente está fechada, não consegue entender a escritura, porque os olhos, fisicamente, ele retrata, ou representa o entendimento. Ele está na mente, entendimento, faculdade. Aleluia.